Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time-sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A Match traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade, network e geração de negócios. Temos como objetivo ser uma nova plataforma para o mercado imobiliário brasileiro, onde os players do setor poderão ter acesso a informações, se conectar e captar recursos para empreendimentos. Temos uma ampla gama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Com o movimento Somos Cidade, a Match está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Através dos podcasts Além da Curva e Somos Cidade, produzimos conteúdo de altíssima qualidade sobre o mercado imobiliário brasileiro. Com os grupos Masterminds, incentivamos o network e a troca de experiências práticas entre empresários e executivos, dentro de um ambiente de transparência e colaboração entre os participantes. Acesse o site www.matx.com.br e conheça um pouco mais sobre nós. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Felipe Cavalcante, estamos juntos mais uma vez. Eu acho muito bacana esses bate-papos com pessoas que estão revolucionando alguma área de atuação. E hoje eu acho que o Ronaldo, não sei nem se ele está ciente disso, né, mas ele é parte aí de uma turma que está fazendo uma grande mudança aí, tanto no setor imobiliário quanto no setor turístico. Eu queria até depois, Ronaldo, conversar melhor sobre isso, mas o setor de multipropriedade, né, e tudo que vem acompanhado dele, de parques, de hospitalidade, né, realmente está se mostrando um novo eixo de desenvolvimento turístico do Brasil, né? Então, Ronaldo, cara, muito obrigado aí pela sua presença, seja muito bem-vindo, né, e eu dou aqui, abro para você aí fazer suas palavras iniciais. Maravilha, eu que agradeço o convite, é um orgulho aí estar fazendo parte e compartilhando um pouquinho do que a gente vem aprendendo aí nos últimos anos a respeito de mercado imobiliário, em especial a respeito do mercado imobiliário turístico, e compartilhar aqui, responder um pouco de dúvidas, passar um pouco da nossa visão aí para os próximos anos, né? Tentar enxergar um pouquinho do que vem além da curva. Esse é um mercado que vai ter diversas curvas, sem dúvida nenhuma, e a gente tenta estar sempre olhando um pouquinho além dessa curva aí para ver quais são as próximas tendências. Então, falar em tendência, além da curva, e pegando um pouquinho do gancho que eu falei também, né, de estar fazendo, você está sendo a ponta de lança aí, né, do setor turístico e do imobiliário, né? Essa questão da propriedade compartilhada, do turismo compartilhado, toda essa economia, né, que existe nova aí, né, da compartilhada, que está chegando para esses dois setores, que em si são setores gigantes, né? E a multipropriedade, ela une esses dois setores e traz esse conceito de economia compartilhada, cara. Me fala um pouquinho sobre isso, como é esse compartilhamento da multipropriedade, como é que ele funciona, quais são as tendências dele? Perfeito. Basicamente, a multipropriedade, ela vem atender uma necessidade, uma demanda. Todo grande negócio, ele atende alguma dor, né? Então, fica claro que existe uma dor de tu ter uma segunda residência que tu mantenha o ano inteiro, de que tu gaste um grande investimento para ter essa segunda residência
e usar durante um mês, durante 2, 3 finais de semana do ano, ou usar com pouca frequência, e a multipropriedade vem atender essa dor, dizendo o seguinte, olha, tu pode ter um investimento muito menor, tu pode ter uma manutenção, um custo anual muito menor, e tu vai aproveitar somente naquele momento que tu utiliza. E tu também não vai ter as dores de ter a administração daquela propriedade ao longo do teu ano. Tu vai ter um administrador profissional que vai estar lá pronto sempre para deixar a tua unidade, a tua segunda casa, né, tua casa de férias, pronta para utilização. Então, o mercado de multipropriedade vem atender essa dor e a gente tem visto aí muita gente migrando, que tem uma segunda residência convencional, migrando para multipropriedade, e muita gente que não tinha acesso financeiro ou que não optava por ter uma segunda residência, enxergando nesse modelo uma oportunidade de ingressar nesse mercado de segunda residência. Então, basicamente, a grande fortaleza da multipropriedade é essa. Ronaldo, eu queria saber de você o seguinte, o setor de multipropriedade, compartilhamento, ele, na verdade, é isso, você dividir por várias pessoas o uso racional dele, né? Mas uma coisa que eu sei que sempre choca muitas pessoas, os novos entrantes, né, o pessoal do mercado imobiliário, quando vai entrar, é a questão da quantidade de pessoas com quem você lida, da quantidade de clientes. Você veja no meu caso, né, eu tenho um empreendimento que tem quase 300 unidades, e é uma dor de cabeça imensa você se relacionar já com 300 famílias, né, 300 pessoas. E eu sei que muitas pessoas não entram na multipropriedade, apesar de achar muito interessante, por causa de como é que vai ser isso? Como é que eu vou me relacionar com 10 mil famílias, com 5 mil famílias? Como é que está sendo na prática? Você que já fez o primeiro ciclo todinho, já está com o empreendimento em funcionamento, na prática o bicho é tão feio assim? De certa forma, sim, né? Eu brinco que a multipropriedade, muitos incorporadores convencionais olham para ela como algo atrativo, porque a planilha Excel, geralmente mostrada por um consultor ou alguém externo, a planilha Excel é sempre maravilhosa, né? Na planilha Excel não tem problema nenhum. E na prática, o montar uma empresa voltada para multipropriedade, os teus custos de relacionamento com o cliente, de pós-vendas, ferramentas de gestão para isso tudo são completamente distintos. Então, a gente está com um universo hoje aí de mais de 20 mil famílias e a gente está aí almejando chegar a 60 mil famílias. Fazer essa gestão, e não é só uma gestão até a entrega, né? Porque uma coisa é, bom, eu vou fazer a gestão de uma incorporação, eu entrego a minha residência, a minha segunda residência, e dali em diante o cliente ele lida com a administradora de condomínio. No caso da multipropriedade, não, né? O ideal é tu fazer essa gestão no pós-entrega, e aí tu vai ter desde a seleção da semana que o cliente vai usar até as questões relacionadas à administração condominial. Então é uma gestão bastante complexa. O grau de complexidade do pós-vendas é bastante superior a um pós-vendas de uma incorporação convencional, sim, né? Tu vai fazer um empreendimento de 300 unidades, bom, te prepara para se relacionar com 4, 5, 6 mil famílias, né? E o processo ainda que ao longo da construção ainda tem uma dinâmica maior de venda e rescisão, né, do que numa incorporação convencional. Então, o volume de famílias tu acaba relacionando até um pouco maior aí do que o número de frações que tu tem no projeto, né? Então, sim, ele é não digo um bicho de 7 cabeças, mas ele é bastante complexo, sim, e o formato da empresa, ele tem que ser completamente diferente do formato de uma incorporadora convencional. Eu confesso que eu sempre falo com quem me pergunta, né, se deve entrar ou não, todo mundo é unânime com relação aos números, né, mas eu pergunto o seguinte, se ele está disposto, em primeiro lugar, a entregar o empreendimento e ficar nele por muitos anos, né, se relacionando, porque não é como uma incorporação normal que você entrega, tchau, não faz mais nada, né. Mas também entendo o seguinte, depois que você entra, que você se dispõe a ser profissional e fazer aquilo bem feito, você organiza, você aprende o negócio, pode até doer muito, né? Mas depois de alguns anos, aprende e você sai. Mas dentro disso aí, né, ainda mantendo essa questão aí do relacionamento com clientes,
Como é que você estrutura o seu relacionamento com os seus clientes depois da obra pronta? Tem alguma diferença do pós-venda, no relacionamento enquanto a obra está em construção? Você faz ações bacanas com ele, de fidelização, de incentivo? Legal. Geralmente, como a multipropriedade ela é uma venda bastante parcelada, as parcelas continuam, da incorporação, elas continuam pós-entrega, né? Hoje em dia se vende uma multipropriedade dificilmente em menos de 80 parcelas, 70, 90, né? Varia nesse range. Então, tu vai entregar e tu ainda vai ter, principalmente nos primeiros anos, ainda um parcelamento da incorporação e já entrando no relacionamento do condomínio também. O que a gente busca fazer hoje? Dar para o cliente um canal único de contato, que ele vai ter esse contato lifetime dele com a gente. Então, desde o momento da incorporação, onde está em obra, onde o consultor vai estar mostrando para ele o ciclo de obra, o que está acontecendo. Tem um agravante nesse relacionamento que geralmente o cliente não mora naquela cidade, não mora na cidade onde está construindo o empreendimento, né? Justamente por ser uma segunda residência. Então, por vezes ele está lá em São Paulo, ele está em Recife, e tu está construindo a segunda residência dele aí a 2, 3 mil quilômetros de distância. Então, tu tem que conseguir comunicar para ele, passar a segurança do que está acontecendo. Então, o investimento em vídeos de obra, em humanizar os vídeos de obra, né? Não é simplesmente uma filmagem e mandar para o cliente. A gente tem o nosso arquiteto apresentando como é que evoluiu a obra, o diretor de engenharia, as pessoas que fazem parte do pós-venda, ele enxergar que pelo outro lado do telefone, ou do computador, ou do WhatsApp, existe uma pessoa que está dedicada ao relacionamento com ele, né? Então, isso vai se manter depois da entrega, justamente porque hoje também a gente opera os resorts que a gente entrega. Então, oferecer um canal único de relacionamento que não fique jogando o cliente de um lado para o outro o tempo inteiro é um dos segredos aí do negócio. É fundamental para o cliente se sentir realmente recebido, bem recebido, né? Gramado tem essa característica de bem receber e a gente traz isso de alguma forma para a cultura da empresa, que o cliente tem que ser muito bem servido o tempo inteiro. E depois que ele compra, principalmente. Então, tu tem uma linha direta com ele, olha, ele pede através do WhatsApp, tem uma pessoa do outro lado e geralmente vai ser a mesma que vai estar respondendo a todas as demandas dele no ciclo de relacionamento, que hoje o imóvel ele no nome dele, então ele vai ter esse relacionamento para sempre com a gente. Ronaldo, outra questão que assusta muito quem está querendo entrar nesse negócio é a questão dos cancelamentos, né? Que você, assim, o cancelamento é muito alto, você vende o empreendimento 2 vezes, pelo menos, e as pessoas que estão acostumadas a vender um empreendimento imobiliário ter baixíssimo cancelamento, né, uma primeira residência, se assustam com isso. Eu também sempre acho o seguinte, tudo bem, desde que a pessoa saiba disso desde o início e a conta feche, né? O modelo de negócio é esse, de venda de alto impacto, tudo isso. Mas eu queria saber de vocês o seguinte, o que é que vocês têm feito para tentar reduzir esse cancelamento, de um lado, e qual é o impacto da entrega da obra no cancelamento, na inadimplência? Porque o senso comum diria que entregou a obra, o cara vai começar a desfrutar, então aí a inadimplência, cancelamento reduziria bastante. Por outro lado, você tem uma outra vertente aí que fala assim, mas nesse momento começa a taxa de condomínio. E também se a experiência dele no empreendimento não for tão legal, né, aí começa o cancelamento. Qual é a tua experiência em relação a isso? Bom, primeiro falando um pouquinho de quais são os motivos que são a origem para o cancelamento, né? Muitas vezes as pessoas buscam atacar o cancelamento no pós-vendas, mas o pós-vendas, dependendo de como que a venda foi feita, ele não tem mais muitas armas para evitar um cancelamento. Então, entendendo um pouquinho do porquê que o mercado de multipropriedade tem volumes tão altos na média. Primeiro, esse fundamental deles, e aí eu estou colocando a relação de uma incorporação imobiliária convencional versus uma multipropriedade, é justamente o uso mental na tua vida. Quando tu está comprando uma segunda residência, uma multipropriedade, né, que não deixa de ser uma segunda residência,
e tu tem alguma crise financeira, tu tem algum problema financeiro mais grave, não é o boleto do colégio que tu vai deixar de pagar. Tu vai deixar de pagar aquilo que é supérfluo. Então, férias, muitas vezes, acaba sendo visto, né, no momento de crise, como algo que sim, eu posso abrir mão disso nesse momento da vida, porque minha vida financeira não permite. Então, esse é um ponto básico do cancelamento. Quanto a este ponto, o produto ele tem que ter valor na vida das pessoas e tu conseguir demonstrar para o cliente que aquilo ele é um bem necessário para a vida dele. Depois eu vou entrar um pouquinho nesse assunto, que é a questão de utilização somente em férias versus lifestyle, né, que é onde a gente está posicionando cada vez mais os nossos produtos. O segundo e grande ofensor em relação a cancelamento tem a ver com o modelo de venda. Então, o modelo de venda, hoje, o mundo inteiro, aí, ele é baseado numa venda de alto impacto, com mais ou menos tempero, certo? Então, tu vai numa sala de vendas da Disney, né, do Disney Vacation Club, por exemplo, que é um dos grandes produtos aí de timeshare no mundo. Tem agressividade? Tem. Alto impacto? Tem. Mas dentro de um nível bacana, que a gente enxerga como saudável para a venda. E tu pode ir em outros extremos, outras salas de venda, e aí não vou, obviamente, citar especificamente aí nenhum projeto, mas é só abrir o Google e procurar aí, Reclame Aqui, diversos relatos de clientes que a agressividade da venda, ou trancar o cliente dentro de uma sala de vendas e fazer uma venda completamente emocional, que deixa o racional de fora, beira o absurdo. E muitas vezes as empresas pressionadas por resultado ou por aquela linda planilha Excel que foi mostrado lá na origem do negócio, acham que para atingir isso, bom, precisa vender 3 unidades por cliente, 3 frações por cliente, precisa vender um apartamento inteiro para o cliente, que não é o objetivo desse produto, precisa vender investimento para o cliente, e isso a gente vê demais nesse nosso mercado, infelizmente. A ponta de vendas realiza isso sempre com a leniência do incorporador. Então não adianta o incorporador dizer, não, mas eu contratei uma consultoria, que fez esse tipo de venda e eu não estava sabendo. Sim, mas é a função do incorporador fiscalizar o que está acontecendo na ponta de venda, né? Então a venda de alto impacto, principalmente quando ela passa do tom ou quando ela não explica o objetivo correto do uso do produto para o cliente, ele é o principal fruto e não existe pós-venda no mundo que vai consertar isso. Né? Vendeu 3 frações para o teu cliente, vendeu um apartamento inteiro, vendeu prometendo um investimento fantástico, não vendeu focado em uso, vai ter problema. E o terceiro e grande problema que eu vejo para a questão do cancelamento existe ainda nesse mercado alguns projetos, novamente pressionados por aquela linda planilha Excel lá no começo, que não só praticam a venda de alto impacto além do tom, como também realizam essa venda cheia de mentiras ao longo do processo. Então, mentiras da forma do uso do produto, mentiras do trending power lá na RCI, mentira a respeito do produto servir como, basicamente, a principal força dele ser um produto para grandes investimentos. Então, tem aí o cancelamento, a origem do cancelamento, ele vem de tu ter um produto que muitas vezes concorre com o boleto do colégio, né? Então, e isso também se origina na ponta de venda quando tu não identifica o produto certo para o cliente certo. Então, muitas vezes não se faz a leitura de quem que é o cliente, ou se faz a leitura, mas se quer forçar a venda de qualquer maneira, e aí os clientes não têm capacidade financeira para arcar com aquilo que ele comprou. Um segundo ponto está, então, relacionado justamente à venda de alto impacto além do tom, e o terceiro ponto ele tem a ver com o volume de mentiras que, eventualmente, alguns projetos trazem na promessa de venda. Então, como é que a gente busca endereçar esses pontos, né? O primeiro deles, que é o produto ser relevante na tua vida. Então, se eu vender um produto que ele é relevante na tua vida e tu vender o produto certo para o cliente certo, e aí tu tem que fazer uma leitura muito correta do cliente, uma leitura muito correta e criação correta de produtos no teu portfólio. Então, olha, eu vou ter um produto que é de 2 semanas,
baixa temporada, vou ter um que é de 2 semanas de alta, vou ter um apartamento que é para 6 pessoas, vou ter um apartamento que é para 4. Montar a tua pirâmide de produtos para tu poder absorver um melhor volume de clientes e fazer esse cruzamento ao longo daquele processo de venda. Então, acertar esse fit de cruzamento do cliente versus o produto que tu está ofertando. E o que eu falo de lifestyle versus a questão de férias é, cada vez mais a Gramado Parques tem caminhado para oferecer para o seu cliente um produto que se encaixe no estilo de vida dele. O que eu quero dizer com isso? A nossa pandemia, a nossa própria conversa aqui que a gente estaria fazendo presencialmente, a gente está fazendo virtual. Isso é uma realidade para o resto aí do nosso século, provavelmente. A gente acelerou nos últimos 12 meses, a gente acelerou 20, 30 anos essa tendência de trabalho à distância, mais nômade. E isso possibilitou com que as pessoas estudem, trabalhem, façam as suas realizações também à distância. Como é que a multipropriedade se encaixa no lifestyle desse cliente, dessa família? Bom, tu começa a ter um produto que ele pode ser um produto para tuas férias, mas também pode ser um produto para tu que é médico fazer o teu atendimento através aí do teleatendimento. A esposa que trabalha na Bolsa de Valores fazer o trade dela à distância. A família está lá junto, os filhos eventualmente estando com atividades escolares também à distância e tu passar uma semana do teu mês em Búzios, porque tu acha Búzios maravilhoso. Você está falando isso? Isolado na tua casa. Você está me falando isso, eu me lembrei, você passou o carnaval agora em Pipa, né? Eu tenho uma esposa de um amigo meu, que é advogada, e eles moram em Pipa, e ela advoga para São Paulo, não é de Pipa, Perfeito. Fazendo pareceres. Eu falei com um amigo meu ontem também, ele estava na fazenda dele, com a esposa, que é advogada também, e ela está lá, há um ano que ela está trabalhando de casa, e é sócia de um escritório grande, importante, de advocacia. Eu tenho um terceiro amigo meu, que ele é advogado, também dono de um dos grandes escritórios de advocacia de São Paulo, que ele está 1 ano trabalhando de Itapema, aí, Santa Catarina, tá entendendo? Vai para São Paulo eventualmente, mas então, realmente é isso que você falou, faz todo sentido. Isso antes da pandemia era a exceção, né? A gente via algumas profissões, principalmente ligadas à tecnologia, o programador, enfim, algumas poucas profissões fazendo isso. Hoje, a gente passou de... Desculpa te interromper, Ronaldo, de novo, mas você está falando isso, eu estou me lembrando de algumas conversas que eu tive com algumas pessoas, que é o seguinte, ninguém fazia, ainda mais no nível maior, primeiro porque o funcionário não queria fazer, porque com medo que o chefe achasse que ele não estava trabalhando, né? E os próprios colegas. E o chefe não fazia, porque os funcionários queriam dizer que ele não estava trabalhando também, que estava vagabundeando, né? Então, assim, mudou tudo agora, né? Perfeito, é realmente uma questão cultural, né? A gente saiu de um lugar onde a gente tinha 1% de home office, 99% de trabalho presencial. Da noite para o dia, a gente foi para o outro extremo, né? Então, se for lembrar ali, o final de março, o mês de abril, a gente foi para 99% home office e praticamente somente a área médica trabalhando presencial, né? Algumas partes da área médica trabalhando presencial. E certamente a gente não vai voltar para 1% de trabalho home office e 99% presencial. A gente vai para algum lugar no meio. A gente vai para algum ponto mais híbrido, né? Então, eu tenho lido muito reportagens não só aqui do Brasil, mas de países lá fora, onde os recrutadores, onde as grandes empresas, elas já apontam para uma tendência híbrida. Vai existir o escritório? Vai, né? O escritório não deixa de existir, mas quem tinha 3 lajes comerciais já devolveu 2, ficou com uma, montou aquele escritório para reuniões, para encontros, para 1 vez por semana ou 2 vezes por semana, vai dar uma liberdade muito maior para o profissional que está do outro lado. Inclusive, quem não der essa liberdade não vai conseguir contratar talento, nem reter talento, né? Então, a gente certamente vai ver isso acontecendo no mercado. Ah, mas eu não quero que aconteça na minha empresa. Bom, tu resiste durante um ano, 2, no momento que tu perde os talentos da tua empresa, o que tu faz? Né? Então, essa mudança ela é cultural, ela veio para ficar. Como é que você acha que isso vai impactar a multipropriedade? Seus produtos, por exemplo, como é que você acha que eles vão ser impactados por isso? Perfeito. De diversas formas e de formas muito positivas, né? Então, a gente enxerga o turismo aí com uma perspectiva de longo prazo muito, mas muito promissora, muito em função dessa mudança de comportamento do consumidor. Não vai existir mais uma barreira tão clara entre
lazer e trabalho, entre, olha, eu estou numa semana de trabalho e eu estou numa semana de lazer. Eu vou levar meu notebook para Búzios e eu posso produzir lá de Búzios. Eu sou um arquiteto e eu estou trabalhando num projeto importante e eu quero estar num lugar melhor para me inspirar. Bom, vou pegar meu notebook e eu vou para lá. Eu ia fazer um curso em São Paulo, que era presencial. Bom, por que eu não faço esse curso lá em Búzios com o meu computador lá na beira da praia, ou em Carneiros, ou em Foz do Iguaçu, ou em Gramado? Enfim, essa liberdade, a gente vai estar olhando isso daqui 20, 30, 40, 50 anos, a gente vai ver que isso foi um ponto de inflexão na mudança da relação de trabalho e na mudança da qualidade de vida. E a multipropriedade, ela se insere, e aí porque eu falo do cancelamento, como um produto que vai fazer parte desse lifestyle. E quando tu faz parte do lifestyle daquela família, bom, a minha família, ela 4 semanas por ano, ela viaja, fica uma semana inteira num desses lugares maravilhosos que a Gramado Parques me oferece, é em Carneiros, é em Búzios, é em Foz do Iguaçu, é em Gramado, é nos outros destinos aí que a gente está implantando novos projetos. Então, esse produto ele pertence ao meu estilo de vida. Eu não vou abrir mão dele tão fácil. E quando o produto ele ainda não pertence ao teu estilo de vida, quando aquele produto ele foi empurrado para ti em algum momento, tu não viu o sentido nele, ele é o primeiro boleto que tu cancela, certo? Quando o produto ele começa a fazer parte do teu estilo de vida, aí tu tem uma fortaleza muito grande contra o cancelamento, né? Então, endereçando um pouquinho dessa questão do cancelamento, ele está lá na origem. Está lá na origem. Faz sentido para mim o produto ou não faz sentido? E a gente enxerga nesse momento que a gente teve uma inflexão muito grande nas relações de trabalho e de qualidade de vida e familiares, relações familiares. Pensa numa família que está em casa faz 1 ano. Se essa família tivesse segurança para poder viajar e tiver a liberdade no seu trabalho para poder ter um trabalho híbrido, onde ele diga, não, essa semana eu vou estar trabalhando lá de Carneiros. Vou pegar minha família, vou lá para Carneiros, a minha criançada vai curtir, eu vou trabalhar, eventualmente eles vão estar estudando também no momento de estudo, mas a gente vai fazer isso lá de Carneiros. Os próprios finais de semana e feriados, a gente já está vendo esse movimento, né? Esse movimento está acontecendo. Então, a gente tinha um movimento muito grande de final de semana e segunda-feira a pessoa sumia, né? A família sumia, voltava todo mundo para o seu escritório. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as famílias estão alongando segunda, terça, quarta, mas aí está levando o notebook para o lobby. Aí vem um novo desafio, né? Um desafio que a gente vem trabalhando muito intensamente nesses últimos meses. Como criar resorts incríveis para trabalhar. Incríveis. Não que eu tenha uma mesinha dentro do quarto. E para isso eu não vou passar uma semana em Carneiros, né? É desconfortável trabalhar dentro do quarto uma semana inteira. Não, eu quero trabalhar em lugares incríveis. Tu falou muito bem da questão cultural, né? Antes era feio tu abrir um notebook e tá com uma paisagem maravilhosa atrás, né? As pessoas tinham vergonha de abrir seu notebook e ter a praia atrás. Hoje em dia é o contrário, né? As pessoas fazem questão de mostrar aonde que estão. Então, se tu tiver lugares incríveis para se trabalhar, para se produzir, para se estudar, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso de frente para o mar. Vai estar lá uma praia maravilhosa, ou vai estar nas montanhas. Então, a gente tem criado nos nossos novos projetos, nos nossos projetos atuais também, espaços incríveis para se produzir. Então, essa é uma definição que a gente teve internamente. A gente não vai criar apoio e suporte para trabalhar, não. A gente quer criar espaços incríveis para se produzir. A gente quer que o cliente chegue no momento que ele chega na recepção do hotel, que ele receba um mapa para dizer, olha, aqui tu tem um quiet place para trabalhar, aqui tu tem um coffee shop para trabalhar, onde tu vai ver mais pessoas, aqui tu tem lugares com vista para trabalhar, aqui tu tem lugares mais reservados, cabines fechadas, enfim, que tu tem aquele pillow menu, mas de lugares incríveis para trabalhar, né? Então isso é uma transformação definitiva aí que a gente vem trabalhando dos nossos projetos. Muito bacana. Você falou de seus projetos, né? Dá uma noção para a gente do que é que vocês estão fazendo, quem é a Gramado Parques, como é que ela nasceu e para onde é que ela está indo agora, e quais são as múltiplas vertentes aí, né? Que não é só multipropriedade hoje em dia. Legal. Gramado Parques, então, a gente assina como uma empresa de entretenimento e hospitalidade, né? Então, a gente está nessas duas áreas. Na área de entretenimento, a gente tem parques temáticos, e aí se destaca Snowland, a Roda Gigante do Rio de Janeiro, né? A nossa Rio Star.
Agora a gente está construindo já Parque Aquático em Carneiros, inaugurando o Parque Aquático Termal Indoor, vai ser o primeiro parque 100% indoor e super temático lá em Gramado, né? Então, um parque muito bacana, termal. Enfim, a gente tem uma vertente aí, já se anunciou agora, já se iniciou a construção também da Roda Gigante de Foz do Iguaçu. Enfim, a gente tem uma vertente que é de entretenimento, né? Onde a gente recebe aí os nossos turistas, nossos convidados para experiências de entretenimento. E a gente tem um outro braço que é um braço de hospitalidade, onde o forte desse braço é a multipropriedade, né? Então ali a gente realiza incorporações imobiliárias de multipropriedade, a gente administra essas incorporações, a gente realiza também toda a parte de gastronomia, né? Tanto dos resorts quanto do entretenimento. Então são essas vertentes aí que a Gramado Parques tem. A gente iniciou em Gramado, a história da empresa, ela busca a história da família Cagliari, hoje o presidente da empresa, o Anderson, que é meu sócio, ele tem uma história toda da família dele no Café Bela Vista, que é o café colonial mais antigo de Gramado, da década de 70, e depois empreendeu a Snowland, e a partir da Snowland começou a se formar algo maior, e aí veio toda a parte de hospitalidade e projetos maiores de entretenimento, e a empresa foi ganhando corpo. Então começou a olhar para fora de Gramado também, né? Gramado é uma cidade fantástica, é o berço aí para a gente de todo aprendizado turístico que a gente tem. A cultura da nossa empresa tem muito a ver com a cultura de Gramado, do bem servir, do bem atender. Parte da nossa missão, do nosso propósito é levar esse atendimento, essa paixão por servir, esse atendimento gramadense para outros destinos do Brasil, obviamente que é adaptado à cultura regional. E de alguns anos para cá a gente fez alguns mapeamentos de novos destinos, e aí a gente aportou Nordeste, né? Hoje a gente já está lá na Praia de Carneiros, a gente tem aí já diversos outros destinos também de Nordeste endereçados, Foz do Iguaçu também, a gente tem resort também em construção e entretenimento em construção também, Rio de Janeiro, onde a gente já construiu entretenimento, e a gente tem lançamento também de empreendimento de resort, e a gente tem aí mais grandes destinos aí para anunciar ao longo de 2021 aí, de projetos grandes que tem pela frente. A gente tem uma característica que é um pouco diferente do nosso mercado, principalmente o mercado de multipropriedade, que é a gente anuncia aquilo que a gente tem aí, já o terreno comprado, o projeto incorporado e começado aí a desenvolver, né? A gente não anuncia antes para buscar recurso financeiro, até porque hoje a gente tem aí um bom suporte aí de fundo também. Então a gente faz uma programação e pezinho no chão, vai anunciando o produto aí quando ele já está pronto para ir a mercado. Bacana. E Ronaldo, vamos falar um pouquinho aí do Snowland? O Snowland eu acho que foi o empreendimento que deu maior projeção para vocês, inclusive nacional, né? E é um empreendimento diferente, né, cara? Assim, acho que chamou a atenção de todo mundo quando foi lançado, até hoje. Eu estou indo para Gramado em agosto e estou indo com meu filho, né? E já é certo que a gente vai lá, né? Então, como foi essa ideia de trazer o nosso Snowland para... Porque as pessoas fazem muito parque aquático, né? Fazem outros tipos de parque, mas é o primeiro do Brasil. E eu queria saber como surgiu essa ideia e qual foi o grau de dificuldade prática assim, para implantar ele e fazer a gestão dele até hoje. Bacana. Certamente o Anderson conta muito melhor essa história do que eu, né? Porque ele empreendeu essa grande aventura aí desde o começo e foi um desafio sem dúvida nenhuma, né? A gente olha para trás desde uma ideia de fazer um parque de neve fechado que não existia nem nos Estados Unidos, até colocar isso de pé em Gramado, né? É realmente um marco, né? Ele fala muito que tem que crer para ver, né? Isso é uma frase que ele usa bastante, né? E ele coloca isso em prática. Então, ele teve uma viagem a Bariloche, já tinha um bom conhecimento de mercado turístico em Gramado, através do Café Bela Vista. Muitas vezes os clientes chegavam no Café Bela Vista e perguntavam: olha, vai nevar? Tu acha que vai nevar? Vai ter neve? Que é a grande expectativa do turista que vai para Gramado, né? E a gente sabe que neve acontece lá uma vez por ano, uma vez a cada 3 anos, por vezes, né? Ou quando acontece numa quantidade pequena.
tem bastante frio, mas neve tem condições muito específicas para acontecer. E ouvindo isso, ele identificou de uma maneira que é muito dele, né? É um cara super pioneiro, inovador. Ele identificou aquela demanda e essa foi a grande pesquisa, né, de mercado. É um ouvido muito bom que ele tem para negócio. E ouvindo isso, ele e aí também os irmãos dele também, né? O André, a Dai, empreenderam a Snowland, colocaram em pé a Snowland aí, que foi um projeto com dificuldades técnicas gigantescas. Nesse meio de caminho, conheceram o Christian, que é hoje também nosso sócio, é um holandês que já havia implantado parques de neve e operado lá na Holanda e na Nova Zelândia. O Christian ajudou muito também com a parte técnica e é uma figuraça, um cara nota 10. E conseguiram colocar aí em tempo recorde o parque em pé. Aí foram um pouquinho mais de 2 anos, se eu não me engano, para um parque de um grau de complexidade gigante, que até hoje aí tem uma dificuldade tremenda aí de outros países colocarem parque de neve, né? E por ser algo que... E aí vem o ouvido dele novamente, né? O ouvido dele ouvia do cliente que queria ver neve em Gramado. Abriu o parque, o que aconteceu, né? O cliente que queria ver neve foi lá para dentro para ver neve. E ele entregou neve com qualidade, né? E hoje em dia Gramado Parque se entrega essa experiência lá dentro. E de lá para cá já se aprimorou bastante com um lado lúdico, com shows, com personagens, com muita história para contar. E a gente sempre fala que tanto os nossos resorts quanto os nossos parques, eles são instrumentos para contar histórias, né? Então hoje tu vai num parque da Gramado Parques, tu vai ter sempre, ou num hotel da Gramado Parques, tu vai estar sempre imerso em alguma história. E essa para mim é a grande barreira competitiva, saber criar e contar histórias. Bacana. E vocês pensam em fazer outros Snowland pelo Brasil ou esse aí deu? Então, o Snowland ele é um projeto super complexo, sem dúvida, né? E hoje não está no pipeline da companhia nenhum segundo Snowland, né? Ele tem um grau de complexidade grande, a gente acha também que não é um parque muito replicável e ele é um grande motivo para as pessoas irem a Gramado. Hoje ele é um grande indutor de público na cidade de Gramado. Muita gente aí que vem a Gramado vem já com o Snow comprado, vem para ver a neve, né, para conhecer a neve. Então, acho que o Snow faz parte um pouco hoje do charme de Gramado, né? Então, tem que ir a Gramado lá para conhecer um pouquinho dessa magia. O que a gente leva hoje para outras cidades é um sample, por exemplo, agora em Florianópolis, se não me engano, no Iguatemi, está acontecendo na pista de patinação shows da Snowland, né? A gente vai levando um pouquinho aí da divulgação do parque para outras cidades. Legal. E vocês, depois da inovação aí do Snowland, trouxeram a roda gigante, né? A Rio Star lá para o Rio de Janeiro. Achei muito bacana isso aí, né? Até porque como elemento de captação, né, de geração de leads aí de casais, é fabuloso, né? Me conta um pouquinho também dessa história e também a mesma pergunta, se ao final vocês pretendem fazer, já está fazendo em Foz do Iguaçu, se vão fazer em outros lugares. Sem dúvida. A roda gigante ela tem sim um plano de expansão maior, né? Então ela é replicável em alguns destinos, não muitos, mas existem alguns destinos onde fazem sentido se ter atração. Ela é também uma atração, e aí novamente aí o Anderson ele tem uma visão de entretenimento que ela é fantástica, né? Então enxergou essa demanda visitando outros países, olhou para o Brasil e começou a enxergar quais destinos que faziam sentido em ter essa ferramenta turística. A Rio Star aí já é um sucesso desde a arrancada. Ela não é uma roda observatório, ela também conta uma história, ela tem personagens, ela é uma experiência muito bacana. Certamente para a hospitalidade, para a parte de multipropriedade, aí vem um grande ponto aí que eu faço para quem são os novos entrantes no mercado, né? Eu sempre digo o seguinte, aquela planilha Excel é linda, é maravilhosa, os números estão lá, fantástico, vai ter 10 consultores na tua volta dizendo para tu fazer, porque eles vão receber comissão daquilo, ou de alguma forma eles não vão estar ligados ao risco do negócio, mas se tu não detém fluxo turístico, se não domina o entretenimento, ou se tu não é um grupo de hotelaria já com um grande volume de clientes, pensa muito como é que tu vai fazer as vendas. Porque um projeto de 300 apartamentos são 4, 5 mil frações
para tu fazer um empreendimento que está começando do zero, mesmo que seja uma incorporadora já conhecida em outro segmento, mas se tu abrir mão da venda de alto impacto, se tu quiser vender através de imobiliário, esquece. Não vai fazer esse volume nunca. Se tu tiver salas de venda fora de parques, fora de fluxo turístico, dificilmente tu vai conseguir realizar a captação de cliente. E mesmo essas 3, 4, 5 mil frações, tu vai ter que fazer 10 mil, 12 mil vendas para escriturar pelo fluxo de cancelamento normal. Então, a pergunta que eu sempre faço é, tá bom, tu vai entrar nisso, tu tem empreendimento de, eu vejo muitas vezes 500 apartamentos, 600 apartamentos, porque o terrenista, ele olha para o terreno dele e vê, não, se for multipropriedade, vale 10 vezes mais. Sim, mas de onde é que vem o fluxo turístico? Qual fluxo turístico tu detém? Tu é uma grande rede hoteleira ou tu é uma grande rede de parques? A Disney coloca 30, 25, 35 milhões em cada um dos parques dela. Tu entrar no parque da Disney, tu vai te deparar com um quiosque do Vacation Club. Tu vai ser abordado naquele quiosque. Geralmente eles têm alguma gamificação, né? A criança vai até o quiosque, o pai vai atrás, eles abordam e tu assiste uma apresentação. Como é que tu vai fazer a tua venda se tu não tem isso? Então, o entretenimento e a hospitalidade, elas crescem junto. Se eu quiser só aquela planilha Excel da hospitalidade, da multipropriedade e não dominar o entretenimento, não for do entretenimento, esquece, vai dar errado. Orlando deu certo, Las Vegas deu certo, Cancún deu certo em alguns aspectos e em muitos projetos, sempre onde o desenvolvedor tinha acesso ou dominava o fluxo turístico. As grandes redes hoteleiras de Cancún, os grandes parques e grandes redes hoteleiras de Orlando e de Vegas, enfim. É só olhar mundo afora onde que deu certo e onde que deu errado. Né? E aqui no Brasil a gente está cheio de gente que chega no mercado, olha para o mercado e diz, não, mas o meu produto vai ser melhor que o dos outros e o cliente vai bater na minha porta para comprar. Ou nem pensa como é que ele vai vender. Fica tão encantado e magnetizado por aquela planilha Excel que esquece todo o restante, né? E depois de 1 ano, 2, os problemas vão aparecendo. Muitas vezes, a ponta comercial vai sendo pressionada a fazer bobagem. E depois vira um ciclo, uma bola de neve. Porque depois a operação hoteleira, a hora que tu entrega, se consegue entregar, a hora que tu entrega, os problemas estouram. Né? Então, esse binômio são 2 pernas. O entretenimento caminha junto, para e passo com a hospitalidade. Ou seja, você está dizendo o seguinte, se você não tiver onde captar, onde gerar um fluxo de pessoas, tenha muito cuidado para entrar, né? Porque eu mesmo tenho visto isso, especialmente assim, o que é que eu acho? Você tem praças, né, onde, vamos dizer, Fortaleza agora, por exemplo, a própria Caldas Novas, né, que estão começando a ficar super ofertadas, e aí as pessoas ficam se matando, uma captação insana, acaba também baixando a qualificação, o padrão dos casais, e não tem cliente para todo mundo, né? Enquanto que se você tem na mesma Fortaleza um beach park lá dentro, você deixa a turma se matar lá fora, mas o seu está garantido, né? É o que você tem na Snowland, né? Lá em Carneiro agora, com o parque aquático, né? Então, assim... Esse matar lá fora, Cavalcante, ele é muito prejudicial para o mercado. Então, a gente já vê hoje muitas cidades que dizem o seguinte, não, multipropriedade aqui nem pensar. Deixa eu entender, por quê? Não, porque aí dão exemplos, né? Aí tu começa a olhar o exemplo. Não, o cara tá no meio da rua abordando o cliente no quebra-mola, ou tá puxando o casal no meio da rua de charme do lugar, né? Puta, eu já cansei de ir à rua de charmes, de cidades nordestinas, inclusive, e a tua experiência, ela é destruída aí por uma captação que ela é super mal planejada. Ronaldo, eu bati um papo ontem, por coincidência, com um amigo meu, que é diretor de uma rede hoteleira grande, que está investindo cada vez mais em timeshare e em multipropriedade, né? E um ponto pacífico dele foi o seguinte, ele me explicou tudo o que ele está fazendo para não ter mais captação agressiva, não ter mais captador dentro do hotel, muito menos na rua, e como ele está transformando tudo agora em concierge, uma coisa onde agregue valor para a pessoa, crie relacionamento. E a gente vê no exterior muito isso acontecendo, e o que é que eu percebi? Que as redes hoteleiras, especialmente, que têm uma marca mais forte, né, que prezam pelo relacionamento com o cliente, elas evitam muita captação
mais agressiva, assim. Do outro lado, na parte das vendas, você falou também da venda de alto impacto, e você falou, tem um problema aí de mentira, tem um problema de acima do tom. Você vê, ou você, o seu grupo, ou o setor evoluindo para realmente ter captações e vendas menos agressivas? Existem alternativas a esse modelo? Existem alternativas, eu vejo boas iniciativas acontecendo, inclusive dentro da Gramado Parks, né? A nossa própria jornada das novas salas de venda já é completamente diferente se a gente for olhar para 5, 6 anos atrás da Gramado Parks. Então, hoje a experiência do cliente, desde de pesquisa de avaliação que se faz depois do atendimento com quem não compra, para entender todo o processo hoje já é completamente diferente. Agora, no ano de 2021, ele passa por mais uma transformação super importante que envolve estrutura, altos investimentos em sala de vendas, transformar a venda em entretenimento. Então, esse know-how todo no nosso entretenimento, ele vai para dentro da sala de vendas, porque o cliente não quer também estar num parque, ir para uma sala de vendas e perder 2 horas do dia dele. Aquela experiência tem que fazer parte do entretenimento. Aquela experiência tem que agregar. Então, a gente vê a própria Disney, ela relutou anos para colocar no ar aí um programa de timeshare, tendo toda a ferramenta de volume de clientes que ela tinha na mão, né, através dos parques. E quando ela colocou um programa que tu tem uma jornada de cliente fantástica, tu sai da sala de vendas dentro de uma sorveteria, ninguém pergunta para ti se tu comprou ou não comprou, mas te serve um sorvete maravilhoso lá. Então, tu tem como criar uma jornada que seja uma jornada prazerosa para o cliente. Só tem que te colocar na cadeira dele. E hoje em dia, no nosso mercado nacional, eu vejo algumas iniciativas, sim, né, alguns grupos que prezam pela sua marca, pela longevidade, olhando para isso, mas eu vejo também um movimento contrário, principalmente de alguns entrantes novos sem capacidade de investimento ou novamente hipnotizados por uma planilha Excel, que vão fazer de tudo para atingir aquela planilha Excel, mas sem entender o que estão fazendo, ou sem olhar para daqui 10 anos, 20 ou 30. E tem acontecido muito. Então tem acontecido os dois movimentos. Quem tem uma marca e tem desenvolvido a sua marca e quer ter longevidade na sua marca, tem pensado em caminhos e ações, né? E tem caminhos e ações para não perder volume de vendas e, pelo contrário, continuar a ter uma venda cada vez mais blindada em relação a cancelamento. E, por outro lado, tem uma pressão de mercado com volume grande de novos entrantes que vai gerando esse movimento de eu preciso pegar o mercado para mim a qualquer preço, de qualquer jeito. Então, naquela rua de charme que só tinha uma empresa, daqui a pouco tem 3, 4, e aí para levar o cliente para sua sala, ao invés de pensar em maneiras melhores para o cliente, eles pensam, né, aquela gestão ali está pensando em maneiras mais agressivas para puxar o cliente para dentro dessa sala. Então tem os dois, né? Tem movimentos pensados em marca, longo prazo, e movimentos pensados em concorrência agressiva, ombro com ombro, para colocar o cliente em sala. Você do que você viaja aí pelo mundo, tem algum benchmark legal? O que é que está sendo feito lá fora que é bacana, que poderia ser feito aqui? Legal, tem bons benches, sem dúvida nenhuma. Eu sou fã aí do modelo da Disney, principalmente na parte do Vacation Club, né? Eu acho que é um produto fantástico em termos de jornada de cliente, né? Recomendo a todos aí que estão entrando nesse mercado a passar por uma sala de venda da Disney para entender como é que esse negócio ele pode ser bem feito a longo prazo, né? E aqui também no Brasil a gente tem empresas super bacanas nesse sentido, que estão buscando também inovar, que estão buscando também dar uma melhor jornada para o cliente, né? Não precisa eventualmente ir só lá fora, visita jornada aí de empresas aqui no Brasil, né? Então a gente tem empresas bacanas, tem a Viva, tem Beach Park, a própria Gramado Parks, tem ótimas jornadas de cliente, né? Que quem está entrando no mercado passa por uma jornada, entende o que pode ser feito sem agredir o cliente. Quer investir um pouquinho mais? Vai para os Estados Unidos, passa por algumas jornadas, principalmente por Disney. Disney é disparado a melhor jornada de todas aí que tem para o cliente. Vai se ver também nos Estados Unidos muita coisa bem antiga,
né, bem antigas, de empresas que fazem, grandes empresas que fazem igual, fazem 20 anos, né? Então é o modelo lá do consultor de vendas super engravatado, né? Se a família está de férias do outro lado, né? Não, mas é porque eu tenho que estar com a caneta Montblanc, porque senão a família não vai me respeitar, para a família pensar que eu sou o grande consultor que sei tudo, então eu estou engravatado e eu me coloco numa posição de superioridade, porque fica mais fácil de eu fechar a venda, né? Aquele modelo super old school, né? E isso vale a pena também visitar para entender o que não é mais para fazer, né? O que não combina mais com o lifestyle, não combina mais com o produto que a gente está vendendo. Então, eu recomendo, sem dúvida nenhuma, a grande meca são Cancún, Orlando e Vegas, né? Faz um pouquinho desse roteiro aí, e aqui no Brasil também tem boas experiências para conhecer, tanto para um lado positivo quanto para um lado negativo. E o que é que você acha das vendas digitais, né? Vendas online? Vocês estão investindo nisso? Estão tendo resultado? O que é que vocês estão vendo no mercado? Sim, a gente tem investido bastante, né? Obviamente que é um projeto que já existia pré-pandemia e que recebeu mais recursos aí no momento que se iniciou a pandemia. Ele é um canal que tem um potencial bacana, é uma venda muito mais consultiva, não é uma venda que se define num primeiro contato, é uma venda que as empresas que têm uma marca forte vão ter muito mais facilidade em fazer. Novamente também acaba sendo um pouco de barreira de entrada para um novo entrante, né? Então, na internet tu quer credibilidade, e a credibilidade é quem já entregou, quem já construiu, quem já tem um portfólio bacana para te mostrar, né? Então, as empresas que já têm um histórico grande estão conseguindo se posicionar na internet e ter um volume de vendas que ainda está longe de ser relevante para viabilizar qualquer tipo de projeto, né? De projeto de 100 apartamentos, 200, 300, 500, não vai viabilizar hoje em dia pela internet, né? Se conseguir, depois vem cá e ensina para o mercado aí como é que faz, porque ainda não existe esse fluxo todo de vendas aí para viabilizar um projeto através da internet. Mas ele é um canal de vendas complementar, ele é um canal de vendas com baixo cancelamento, porque ele é consultivo, um canal de vendas não é de alto impacto, né? Tu não vai conseguir emular uma venda de alto impacto num canal online, mas ele também é mais uma alternativa para se realizar a venda, e uma alternativa que tem se mostrado com um bom grau de crescimento. A gente tem colhido bons resultados e a gente está bastante satisfeito com isso. Trouxemos um gestor específico com um bom know-how em e-commerce, que já foi da Nike, que já tem uma boa noção aí de e-commerce, e ele implantou o projeto com a gente está feliz aí com os resultados até o momento. Legal. Ronaldo, uma questão que todo mundo fala é sobre a dificuldade de administração desse tipo de empreendimento, né? Eu me lembro desde o início que a multipropriedade começou, a dificuldade porque não tem nenhuma rede hoteleira interessada em administrar, mesmo se tivesse interessada, eu dizia, não fez, porque ele não vai saber fazer, né? E eu me lembro de um amigo nosso aí, que é um dos grandes empresários de multipropriedade no Brasil, e ele, há 5, 6 anos atrás, chegou para mim: Felipe, vendi 1.000 apartamentos, e agora, quem vai administrar para mim? Eu falei: irmão, desculpe aí, mas monta a sua administradora. Eu queria saber o seguinte, de lá para cá, como é que evoluiu isso? Hoje a gente já tem empresas que têm esse perfil, ou não? Você já passou pelas duas situações, eu acho, ou não? Você tem a administradora própria e já teve também parceria com rede hoteleira. E vocês, por exemplo, eu queria entender como é que está estruturada essa sua administradora hoteleira, e se vocês vão, inclusive, prestar serviço a terceiros, ou se vão ficar apenas cuidando da sua própria quintal. Aí. Legal. Sim, a gente já passou pelos dois, né? Hoje a gente tem resorts que são administrados por terceiros e tem resorts administrados pela nossa própria operadora hoteleira. Cada vez mais a gente acredita que a gente tem que verticalizar o processo inteiro, então hoje a gente faz a venda lá embaixo. Terceirizar a promessa é o pior erro que se pode fazer nesse negócio, porque começou errado, ninguém conserta, você vai levar anos numa relação conflituosa com o cliente, e verticalizando até administrar a operação hoteleira, e a nossa operadora hoteleira, ela tem uma obrigação muito pequena com lucratividade, muito grande com entregar uma boa experiência para o cliente, né? O grosso do nosso negócio, ele está mais na incorporação do que na administração hoteleira. A administração hoteleira, ela está lá para entregar aquilo que foi vendido para o cliente.
A gente não vai operar para terceiros, não está no planejamento da empresa, pelo menos para os próximos anos. A gente tem grandes desafios de administração de resorts próprios e administrar os próprios resorts, principalmente para a gente que tem o expertise do entretenimento, a gente vem mesclando entretenimento dentro da hospitalidade, dentro da gastronomia. Então, a gente tem transformado a nossa operação hoteleira através do entretenimento. E isso é fundamental para resort, né? Então, o resort não é um bom chuveiro e uma boa cama, né? Qual é a experiência que tu entrega lá dentro? Fora as partes de TI aí, que do nosso negócio são absolutamente únicas, complexas, né? As próprias operadoras que existem hoje, se elas disserem que vão administrar, elas ainda não estão preparadas para administrar isso e possivelmente, assim como a gente teve que fazer, montar parte da operação hoteleira que não é nossa, a administração de reservas dos nossos proprietários, a gente que faz, escolha de semana, tudo mais, porque as operadoras hoteleiras não estão acostumadas com isso, né? Então, quem vai entrar nesse negócio esteja preparado para gerar o fluxo turístico, fazer a venda, incorporar, não precisa construir, pode contratar uma consultora, mas tu vai ter que estar fiscalizando ela, tu vai ter que fazer o projeto, tu vai ter que estar acompanhando essa obra, realizar a entrega, administrar o condomínio e realizar a operação hoteleira. E de preferência alimentos e bebidas também, né? A parte de gastronomia também, porque se tu tiver um alimentos e bebidas terceirizado, muitas vezes ele vai estar lá com o objetivo dele de lucratividade ao máximo, eventualmente vai baixar a qualidade do insumo e o cliente, na hora de fazer a tua avaliação na internet, ele não vai dizer o seguinte: olha, o hotel era incrível, o Cavalcante é fantástico, mas o Ronaldo, que opera alimentos e bebidas, é ruim. Então, hotel nota 10. Não. Minha experiência de café da manhã faz parte do hotel. Né? Se a minha experiência de café da manhã foi ruim, ou de jantar foi ruim, ou de room service foi ruim, a nota baixa para 8, no total e ponto. Né? Então, hoje, está todo mundo nu na internet, né? Então, tu tem que entregar uma experiência completa para o cliente. Eu queria só acrescentar o seguinte: eu sempre digo para as pessoas que querem entrar nisso que poucos negócios são tão complexos como a multipropriedade, né? O incorporador que quer entrar nisso, ele acha que é um negócio de incorporação um pouquinho mudado, né? A rede hoteleira acha que também é parecido, né? Mas, na verdade, você tem que ser incorporador, construtor, administrador hoteleiro, administrador condominial, né? Ou seja, administrar restaurante, porque, reforço aqui, a pessoa muitas vezes não quer, não tem saco e acaba terceirizando. Ontem também eu conversei com uma amiga minha, que é dona de um parque aquático e de um empreendimento de propriedade, e ela disse: Felipe, estou tão feliz que eu conseguia terceirizar o restaurante agora. Eu não falei para ela, mas daqui a um ano não tenho dúvida que ela vai estar administrando de novo, né? Porque, assim, existe muito desalinhamento de interesse, como você falou, e assim, você é o seu nome, é sua imagem, é o seu relacionamento com o cliente, é o seu lucro que está em jogo. Né? É um core-business de um resort, é gastronomia, entretenimento, né? E na própria administradora hoteleira também, você tem muitas vezes desalinhamento de interesse, né? Eu quero uma taxa de economia maior, você não quer, você quer menor por causa disso, né? Então, assim, eu acho que para quem não tem nenhum interesse, óbvio que eu mesmo nunca quis entrar em hotelaria, tive que entrar porque a rede hoteleira falhou comigo, eu entrei, mas para quem não quer mesmo, óbvio que você tem excelentes empresas aí, né? Mas quem quer entrar no longo prazo, realmente tem que pensar seriamente nisso, né? Agora, Ronaldo, um outro ponto aqui que eu quero dar uma virada de 180 graus é o seguinte: mercado financeiro, né? A gente está chegando aqui no final do bate-papo, mas eu não podia deixar de falar disso. Mercado financeiro, né? O mercado financeiro, até hoje, muita gente na Faria Lima acha que a multipropriedade é um patinho feio, né? Mas alguns fundos entraram nisso, né? Há alguns anos atrás, tiveram retorno, né? E a gente percebe o seguinte, que houve, na verdade, um teste de estresse, né? Assim, primeiro, os empreendimentos foram entregues, né? Então esses fundos agora têm mais coragem, né? Já aprenderam o negócio, do mesmo jeito que o empreendedor aprendeu, ele também aprendeu. Por outro lado, teve a pandemia, onde também todo mundo achava que as carteiras iam derreter, e elas ficaram firmes, né? Algum aumento na inadimplência, etc., mas normal.
E o mercado financeiro, ele, aos poucos, está começando a despertar para a multipropriedade, né? E aí eu sei que você tem parceria com fundo de investimento. Eu queria que você desse a sua experiência, para a gente dividisse a sua experiência com o mercado financeiro, quais são os planos também, né? Planos de expansão, e qual é se há até algum horizonte, se você pensa daqui a alguns anos, até se aparecer uma janela, algum IPO ou algo assim. Legal. Falando um pouquinho, então, do histórico, né, de mercado financeiro versus multipropriedade. A gente vinha de anos de taxa de juro alta no Brasil, né, uma Selic alta, um mercado de multipropriedade que ninguém conhecia, que não era nem regulamentado, né, pela lei da multipropriedade. Então, o mercado financeiro olhava para aquilo e dizia, não, eu não vou botar dinheiro aqui, ou se eu vou colocar, eu vou cobrar juro de agiota, praticamente, né? Então, que não viabiliza o projeto pelo outro lado, né? Então, só o incorporador que está desesperado vai pegar o dinheiro, e quem está desesperado, o mercado financeiro não empresta. A conta é essa, né? Basicamente é isso. Então, o mercado de multipropriedade ele foi regulamentado, né? Veio aí no final do governo Temer a lei de multipropriedade, ele foi sancionado. A gente começou a ter um ciclo maior de entregas. Alguns pioneiros aí do mercado financeiro começaram a apostar, junto com a queda de juro no mercado financeiro. Então, também o dinheiro teve que procurar outras alternativas, né? Então, quem estava lá recebendo 13%, 14%, 15% num CDI, começou aí a ter que procurar novas alternativas para fazer o seu dinheiro render, tanto que a gente viu a própria Bolsa, enfim, vários ativos aí da economia real conseguindo captar bons recursos, como está hoje, né? Uma Bolsa aí, uma pontuação elevadíssima, mas também, por outro lado, tem uma Selic baixíssima, né? Então, o dinheiro ele precisa se movimentar aí para a economia real para conseguir ter algum ganho aí frente à inflação. As securitizações, em boa parte delas, foram bem sucedidas, né? Então, a gente teve aí um histórico bacana, e aí começaram a vir aí a segunda onda de investidores interessados em securitizar, e que é muito bom para o mercado de multipropriedade, porque quando tu começa a ter concorrência nesse mercado, tu começa a ter aí uma taxa aí mais adequada, mais baixa, que começa a viabilizar os projetos. Então, a conta da securitização, ela é uma conta que ela tem que ser bem calculada, tu tem que compreender bem o behavior, o comportamento da tua carteira de clientes, né? Como é que ela se movimenta, como é que ela cancela. Muitas vezes tu vai fazer isso antes da entrega, mas aí, depois da entrega, o que eu prometi para o meu cliente? Será que na hora que eu começar a cobrar condomínio não vai cair essa carteira? Né? Então, tem que estar muito alinhado, entendendo e compreendendo, tendo domínio sobre a tua carteira de clientes para poder fazer uma securitização com um bom grau de confiança aí, porque senão depois essa conta, de um jeito ou do outro, acaba vindo. É um mercado que não tem financiamento à produção, né, como o mercado de incorporação convencional. Se tivesse financiamento à produção, muito possivelmente não seria necessária a securitização de recebível, né, ou seria algo muito secundário no nosso negócio. Mas como ainda não existe financiamento à produção, acho que a securitização ela vai permanecer aí por alguns anos, e a gente já vê movimentos de juro bem mais baixo do que 3 anos atrás, aí, quando saíram aí as primeiras securitizações, 3, 4 anos atrás, quando saíram as primeiras. Hoje o juro já é completamente diferente, não só pela Selic ser mais baixa, mas também por existir já um histórico de entrega, um histórico saudável. Se a gente for olhar os FIIs que mais valorizaram nos últimos anos, os de securitização de multipropriedade estão lá encabeçando, né? Então, quem fez essa aposta, que era, sem dúvida nenhuma, uma aposta de risco, e o lucro é prêmio a risco, né? Se deu bem e está entregando aí o resultado que faz com que as novas securitizações também saiam mais em conta, né? Porque tu tem lá um histórico de entrega positivo. Sobre questões aí de abertura de capital ou eventuais movimentos mais para frente da empresa, não é hoje o nosso foco maior é em crescer o nosso negócio, em completar os ciclos de entrega, entregar uma melhor experiência para o cliente, e obviamente que se isso aí, em algum momento oportuno, daqui a alguns anos, fizer sentido, bom, a gente vai colocar na mesa e vai analisar, mas hoje a gente está muito focado em desenvolver os nossos novos projetos
e a gente já tem aí boas fontes de recurso para conseguir fazer isso, né? Então, a gente está muito focado nisso e no nosso ciclo de entrega aí nos próximos 3 anos, que é bastante grande. Bacana. Ronaldo, antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta que é uma curiosidade. Eu estou ouvindo falar há muito tempo já aqui no Brasil de multidestinos, né? Vocês pensam em fazer algum produto multidestinos, onde a pessoa que compra em Gramado está comprando também em Carneiros, em Foz, no Rio? Você vê isso operacionalmente é possível? Super, Cavalcante. Esse, para a gente, é nosso próximo grande passo em relação à hospitalidade, é entregar um produto que, como eu falei antes, tem a ver com o lifestyle do cliente, né? E o lifestyle dele é ter as 4 estações, é ter destinos diferentes, complementares, e o nosso mapeamento de destinos e o desenvolvimento das nossas novas áreas, ele leva isso em consideração por completo. Então, já está em preparação o nosso produto aí, multidestinos, e ele gera uma nova barreira bacana de entrada, porque tu passa a precisar ter multidestinos para poder concorrer com esse produto, né? Então, ele é um produto aí que poucas empresas no Brasil vão conseguir montar algo no mesmo modelo, né? Perfeito. Você está vendo esse movimento de brownfield aí, de pegar hotéis ou empreendimentos prontos para retrofitar e fazer? Você está pensando em fazer algo assim também ou não? Vai ficar só no greenfield? Não, a gente recebeu bastante oferta, basicamente aquilo que circula o mercado inteiro, né? Quando algum hotel vai à venda, e a gente acha que existem bons projetos já existentes, mas quando tu começa a analisar o produto que tu quer fazer versus o custo de terreno, e tu desenvolver ele do zero, do teu jeito, claro, o ciclo é um pouco mais longo, mas também, apesar do ciclo ser mais longo, tu forma uma carteira de recebíveis antes de iniciar o grosso da obra, então tu consegue jogar com um planejamento financeiro melhor. Então, nossa opção foi por se focar em greenfields, fazer sempre aquisição de terreno, lançamento, gera uma carteira de recebíveis, inicia a obra e vai fazendo essa obra. Se ela necessitar um aporte maior, realiza uma securitização e finaliza o ciclo. A gente entende que é um ciclo financeiramente, inclusive, mais saudável e, em termos de produto final para o cliente, também mais saudável. Dificilmente a gente encontra algo que é o produto que a gente iria fazer, mesmo com algum retrofit, né? Então, é uma visão que a gente tem aí em relação ao produto brownfield versus greenfield. A gente aposta no greenfield. Bacana. Ronaldo, eu queria só terminar agora fazendo uma pergunta para você, né? Você já deu vários conselhos ao longo do nosso papo para quem está entrando, mas dá uma resumida aí. A pessoa que está querendo entrar nesse negócio agora, o que é que você fala para ele? Legal, eu tive várias reuniões aí, sempre com novos entrantes, eu me coloco sempre muito à disposição e eu digo, olha, nunca é para jogar balde de água fria, mas é para dar um conselho real. Então, assim, se tu quer ouvir, entra de qualquer jeito, não pergunta para o Ronaldo, vai ter 10 consultores, tu pode perguntar e eles vão te dizer que é para tu entrar de qualquer jeito, porque eles vão ser comissionados em cima. A conta que eu faço é sempre a seguinte, tu vai lançar 300 apartamentos? Legal. São quantas frações? 5 mil? Beleza. Esse dia eu peguei um que era mais ou menos isso, 6 mil frações. Tá bom, 6 mil frações. Tu vai precisar fazer algo em torno de 15, 18 mil vendas. Tu tá preparado para isso? Ah, não, mas meu produto não cancela. Esquece, tu vai ser o único que não cancela. Tu tá preparado para isso, para fazer 15 mil vendas? Vamos além. Para fazer 15 mil vendas, quantos clientes tu precisa colocar numa mesa sentado durante 2 horas? Para tu fazer 15 mil vendas, tu vai precisar colocar numa mesa em torno de 100 mil famílias. Da onde tu vai tirar 100 mil famílias? Qual é o público e fluxo turístico que tu detém para atender 100 mil famílias? Se tu souber a resposta e a resposta for bacana, positiva, ela fizer sentido, vai em frente, é um ótimo mercado. Principalmente se tu estiver disposto a fazer desde a venda até a administração. Te prepara para entrar em vários negócios, né? Não existe fazer só um negócio da incorporação. A não ser que tu seja um terrenista e tu pegou uma empresa que faz todo o restante do ciclo para fazer contigo, né? Então, bom, eu sou sócio terrenista,
a Gramado Parque você vai fazer no meu terreno. Beleza, ok, né? Vai em frente. Agora, tu te prepara para lidar com gastronomia, com operação hoteleira, com vendas, com pós-vendas, com engenharia, te prepara para todo, né? Porque esse negócio, e principalmente, entenda qual o fluxo turístico que você realmente detém. Não que um terceiro detém que você vai se associar, mas aquele fluxo turístico que você realmente detém controle sobre. Basicamente, essa é a dica que eu daria. Encerrou com chave de ouro. Ronaldo, obrigado mesmo aí, viu, cara? Foi muito bacana o bate-papo aí. Acho que quanto mais a gente puder educar, né, o mercado é bom, né, cara? Sem dúvida, esse é um mercado que precisa de novos entrantes, mas com responsabilidade, com qualidade, que agreguem valor ao cliente. É uma indústria que está iniciando ainda no Brasil e que eu tenho certeza aí que, principalmente com esse produto fazendo parte do estilo de vida das pessoas, é uma indústria que vai crescer muito nos próximos anos. Valeu, Ronaldo. Obrigadão, hein? Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adit Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.